Brasil é, nesta altura, um país debaixo de uma enorme tensão, profundamente dividido. Nas ruas de 17 estados estão milhões de pessoas. De um lado, os que defendem Lula e Dilma Rousseff, do outro, os que exigem a prisão imediata do antigo chefe de Estado e a renúncia da atual presidente. Lula chegou a tomar posse como ministro da Casa Civil, o que lhe confere imunidade, mas um juiz suspendeu a nomeação. Se de um lado há um meio homem, meio Deus, um mito que do outro lado não passa de mero filho de vulgar mortal, então como evitar o choque? E do confronto entre o vermelho e o verde-amarelo deu vermelhão. Confirmação do clima conflituoso é a chamada da cavalaria às ruas da capital. Uma barreira de polícias montando cavalgaduras, porque no país do gerúndio há dois países embatendo-se. O que celebra o regresso do Lula à governação e o que tem a certeza que a ressurreição política do outrora messias da moral política serve apenas e só para evitar a cadeia por crime de colarinho branco. Uma nódoa caída no melhor pano, revelada na limpeza Lava Jato. Está quente o país do mensalão, do petrolão, da corrupção. Essa nação onde mais palavras rimam. Eles estavam aqui em frente ao Palácio do Planalto. Uma tensão que nasce em Brasília, transformada hoje no epicentro do terremoto político que sacode o Brasil das frustrações, desilusões, das saturações de um povo que inundou as ruas de 16 capitais de Estado, mal soube que o antigo presidente ia ser ministro. Cansada, eu não sou polifrão, eu sou uma brasileira, cansada de tanta corrupção. Isso é golpe. Nós não somos palhaços. O Brasil é maior que tudo isso. Manifestantes ocupam a Avenida Paulista desde as 6 horas da manhã. Ao fim de tantas horas, gritando, Ministério não! Lula na prisão! panelando, marchando. Há quem diga que é preciso um manual de instruções para perceber o Brasil e em momento algum devemos esquecer que é dele e do presente e futuro dos brasileiros que falamos. Esse povo que samba, sobretudo, da coisa séria. O caso Lula da Silva está a deixar o país à beira da ruptura, sob pressão, numa profunda divisão interna. Hoje, no meio de protestos populares frente ao Palácio do Planalto, Brasília assistiu a um golpe de teatro. Dilma Rousseff empossou Lula da Silva como ministro da Casa Civil, mas um juiz de Brasília aceitou uma providência cautelar que suspende esta nomeação. Sobre Lula da Silva recaem suspeitas de corrupção e o antigo presidente está a ser acusado de ir para o governo para evitar ser preso. Dilma Rousseff e o seu antecessor ovacionados à chegada à cerimónia de posse, em que a Presidente trocou alguns ministros, mas que servia acima de tudo para colocar Lula da Silva como ministro-chefe da Casa Civil, uma espécie de primeiro-ministro no seio do Executivo. Meio Brasil acha que não passa de uma golpada para que o antigo Presidente deixe de ser investigado pelo juiz Sérgio Moro, líder da investigação Lava Jato, e só possa ser julgado pelo Supremo Tribunal. Uma opinião reforçada com a divulgação pelo juiz de uma escuta telefónica alegadamente comprometedora entre Dilma e Lula. Na cerimónia de posse, Rousseff foi interrompida por alguém que acha isso mesmo. Bom dia! Quem gritava vergonha é o deputado federal do Solidariedade, Major Olímpio, que foi expulso da sala por seguranças presidenciais e terá sido agredido por apoiantes do governo. Apoiantes que também gritaram alto e bom som. Dilma Rousseff pôde então agradecer o muito importante reforço que diz ter arranjado para o seu executivo. Seja bem-vindo, querido companheiro ministro Luiz Inácio, ministro Lula.
Ministro empossado pelo Presidente é ministro, certo? Não, errado. Rousseff ainda não sabia, mas um juiz federal de Brasília deferiu, entretanto, um pedido de providência cautelar que suspende a nomeação de Lula da Silva. A base é que essa nomeação põe em risco o livre exercício do Poder Judiciário, da atuação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. O Governo, claro, recorre agora da decisão que impede Lula de entrar em funções. Ainda antes de saber que o seu novo ministro, afinal, não é ministro, a Presidente atacou, sem referir o nome, o juiz Sérgio Moro, à frente da maior operação anticorrupção da história brasileira. Viola princípios e garantias constitucionais. Viola os direitos dos cidadãos e abre precedentes gravíssimos. Os golpes começam assim. A narrativa do PT no poder é que a justiça está a ser usada para um golpe de Estado. A narrativa de quase todos os outros é que o governo está a cair de podre de corrupção. No meio de toda esta tensão, foram tornadas públicas escutas telefónicas entre Lula da Silva e a presidente Dilma Rousseff. Numa das conversas, o antigo presidente do Brasil acusa o Supremo Tribunal de Justiça de se estar a acobardar. Alô? Alô? Oi, Lula. Tudo bem? Não, tô achando tudo bem, não. Mas faz parte, querida. Faz parte. Faz parte? Faz parte. Tá bom. E como é que você tá? Tô bem. Eu acho que o Moro quis fazer o espetáculo antes da decisão daquele negócio que está no Supremo para decidir. A gente tentava ser contra ou a favor, mas ele precisava fazer o espetáculo. É o espetáculo, sabe? É o espetáculo de pirotecnia sem precedentes, querida. É o seguinte, eles estão convencidos que com a imprensa chefiando, sabe, qualquer processo investigatório, eles conseguem refundar a República. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos é que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar, sabe? Nós temos um presidente da Câmara fudido, um presidente do Senado fudido, não sei quantos parlamentares ameaçados, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. Porque a partir de um juiz da primeira instância, tudo pode acontecer nesse país. Tudo pode acontecer. Então era tudo igual o que sempre foi, Era a mesma coisa, a mesma coisa. Hoje eles fizeram uma coisa coletiva, porque foram na casa do Paulo Campos lá em Atibaia. Eu nem conversei com o Paulo ainda. Foram na casa da Clara. Eu estou pensando em pegar todo o acervo, não vou tomar decisão, e levar e jogar na frente do Ministério Público. Eles que ensinam o cu que tomam conta disso. O acervo de quê? É 11 contâneas de tranqueira que eu ganhei quando eu estava na presidência. Dá pra eles. Sabe? Eu vou fazer a mesma coisa com os meus, viu? Sabe? Então é o seguinte. Nós precisaríamos conversar pessoalmente, porque eu acho que nós precisamos mudar alguma coisa nesse país. O juiz que suspendeu a posse de Lula da Silva já participou em protestos contra Dilma Rousseff e usou mesmo as redes sociais para publicar mensagens críticas quanto ao atual presidente e também relativamente ao antecessor. Itagiba Cata Preta Neto recusa, contudo, qualquer conflito de interesses e diz que algumas das mensagens que divulgou no Facebook foram apenas uma brincadeira. Pouco depois de suspender a posse de Lula da Silva como ministro, Itagiba Cata Preto Neto apagou a página pessoal do Facebook. Mas não muito depois, os jornais brasileiros publicaram aquilo que o juiz talvez não quisesse que se tornasse público. Doutor, o senhor já se manifestou publicamente a favor do impeachment contra o governo petista. O senhor se considera imparcial para tomar essa decisão? Já me manifestei, sim. Essa é uma posição de cidadania minha. Eu tenho todo o direito de exercer a minha cidadania como todo cidadão brasileiro. Mas isso não interfere nas decisões judiciais que eu adoto. Na véspera das manifestações de domingo passado, o magistrado publicou fotografias de um protesto em Chapecó, Santa Catarina, com um apelo: amanhã vamos todos para as ruas em todo o país. Mas o juiz não vê qualquer conflito de interesses nesta posição, nem nesta mensagem que publicou no dia 9,
penso apostar, para começar, foi uma brincadeira, tá? Foi uma piada que eu coloquei e que não, eu espero que não seja levada a sério. Uma brincadeira repetida várias vezes. No mesmo dia já tinha feito comentários jocosos a uma notícia sobre Lula. No Dia da Mulher, o alvo foi Dilma Rousseff. Recuamos 24 horas e um apelo à queda da Presidente. Uma atividade nas redes sociais que não é nova. Em 2014, o juiz já tinha tornado público o apoio ao candidato presidencial do PSDB, Aécio Neves, curiosamente denunciado por corrupção pelo mesmo homem que denunciou Lula. No mural cheio de apelos à moralização da política, o magistrado propõe até uma nova versão da ética republicana. É na internet que a indignação com o que se passa no Brasil ganha maior expressão. Os cibernautas recuperaram frases que marcaram o percurso político de Lula da Silva, incluindo críticas que fez a uma justiça diferente para ricos e pobres, e até já um samba com a letra adaptada à polémica do momento. A reviravolta do caso judicial que se tornou num escândalo político escolheu uma frase que já é viral na internet. No Brasil, quando um pobre rouba, vai para a cadeia. Quando um rico rouba, vira ministro. Por incrível que pareça, ele disse isso no dia 14 de fevereiro de 1988. Na altura, Lula da Silva era ainda deputado federal e fazia oposição ao governo de Sarney. Mais tarde, já na corrida à presidência, nova declaração de princípios. Porque se um trabalhador rouba um pãozinho, ele vai preso e apanha. O cidadão dá um desfalque de 400 bilhões e está em Paris, gozando da nossa cara. Esse cidadão tem que ser preso, esse cidadão tem que pagar pelos desfalques que ele deu na Bolsa de Valores, porque esse é o grande ladrão. O pequeno, nós sabemos que às vezes rouba para comer, mas o grande rouba de sem vergonha e esse nós precisamos colocar na cadeia. É assim que a gente vai mudar o Brasil, Wagner. A perplexidade com o que acontece no Brasil por estes dias resume-se assim. O réu vai falar. Esclareça, por favor. Não é nada meu. Um país onde até o samba já tem refrão adaptado. Isso é tudo de amigos meus. Não é nada meu. Não é nada. Os últimos acontecimentos políticos vêm adensar os receios quanto ao futuro da economia do Brasil, uma economia a que Portugal está ligado através de vários negócios e empresas. Os economistas mostram-se divididos quanto ao impacto que a crise no Brasil pode provocar em Portugal. Com o Brasil longe, muito longe da paz desejada, há quem esteja agora mais preocupado do que nunca com o futuro. A crise económica agudizou-se por causa da descida do preço do petróleo e da desvalorização do real em relação ao dólar e ao euro. A corrupção e os escândalos complicam o cenário. Não são boas notícias para Portugal. Com a crise política, digamos, isto é a tempestade perfeita. Portanto, eu devo dizer, como português, eu estou razoavelmente preocupado com o que se passa no Brasil e não estou nada entusiasmado com aquelas manifestações, etc. Né? Há, no entanto, economistas que não dramatizam os eventuais impactos em Portugal. Na realidade, o comércio e das relações, mesmo o investimento, no Brasil não é muito importante para Portugal. Portanto, as nossas empresas, algumas estão envolvidas, todos nós conhecemos 3 ou 4 casos, mas de facto para a economia como um todo, o Brasil continua a ser uma coisa muito pequenina, 1%, 2% do nosso comércio externo. Quando se fala em termos, digamos, agregados, não estamos a falar das consequências individuais para empresas que estejam no Brasil ou para pessoas concretas que estejam neste momento a trabalhar no Brasil. Porque para essas empresas e para essas pessoas, as consequências podem ser muito grandes, não é? A perspectiva é mais negra, na opinião de Luís Todo Bom, gestor de empresas, ex-secretário de Estado e presidente da Telecom Portugal entre 1992 e 94. Tem impacto nas exportações, nós exportamos uma série de produtos para o Brasil. Tem impacto no investimento brasileiro em Portugal. Tem impacto no turismo dos brasileiros em Portugal. Tem impacto nas compras dos brasileiros em Portugal. E, portanto, tem impacto razoável na economia portuguesa. Conjugado com os problemas de Angola, que também é outro mercado, com problemas diferentes, obviamente, porque é basicamente um problema, digamos, de uma situação de depressão económica, as nossas exportações podem ter um abalo significativo, comprometendo
de um modo significativo, os objetivos de equilíbrio da nossa balança comercial. A curto prazo, há Jogos Olímpicos. Toda a imagem do Brasil que está em jogo. E uma coisa destas, nestas circunstâncias, só aumenta ainda mais o sarilho. Portanto, ainda poderá agravar mais ou não. Ou poderá ser que haja aqui um jogado de bom senso, que não é provável, pelas formas como as coisas estão a ser conduzidas. Os Jogos no Brasil começam a 5 de agosto. Marcelo Rebelo de Sousa vai promulgar amanhã o diploma que determina o regresso dos feriados que tinham sido suspensos.